Bom, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, explicou a sua decisão de apoiar a cobrança do Fundo Rural, que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na visão da CNA, o fundo não ia deixar de ser cobrado, mesmo que o resultado no STF fosse diferente. Veja na reportagem de Márcia Prado. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural é antigo, existe desde 1963 e sempre teve muitos questionamentos na Justiça. Ao longo do tempo, as leis que determinam os critérios de recolhimento já passaram por várias revisões. A Lei 8.212 de 1991, por exemplo, determinava que a contribuição seria de 20% sobre a folha de pagamento dos empregados. Já a Lei 10.256 de 2001 determinou a cobrança de 2,1% sobre a renda obtida com a comercialização da produção. E foi essa a definição usada no caso considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. A decisão foi duramente criticada pelas entidades que representam o setor produtivo, com exceção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA justifica que a atual forma de cobrança do fundo, considerada constitucional pelo STF, é a mais vantajosa para 80% dos produtores, porque se a base de cálculo usada no recolhimento fosse a folha de salário dos funcionários, o custo seria maior, principalmente para cadeias produtivas que empregam muitos trabalhadores, como é o caso da cafeicultura e da fruticultura. Parece difusa a ideia de que, sendo declarada inconstitucional a Lei 10.256, não haveria mais a cobrança para a Previdência. Isso é um erro, exatamente porque, declarada a inconstitucionalidade de uma lei, volta a vigorar a lei anterior, que foi por ela revogada. Então, declarada a inconstitucionalidade da contribuição do Fundo Rural sobre a receita bruta decorrente da comercialização, haveria o retorno do pagamento sobre a folha de salário. E isso, numa série de estudos feitos pela CNA, se concluiu que seria prejudicial para aproximadamente 80% dos produtores rurais brasileiros que têm uma renda reduzida e que empregam muito, como cadeias como café, fruta, enfim, vários setores da produção. A decisão da semana passada, no sentido de declarar constitucionalidade, acabou beneficiando o setor, que continuou a pagar numa modalidade que é mais benéfica para 80% dos produtores rurais. No Congresso, a bancada ruralista tem pressa ao articular um projeto de lei para dar ao produtor rural o direito de escolher a forma de contribuição. Como é que esse agricultor, neste momento, pode receber um golpe tão duro depois de uma carne fraca, depois de um aumento de tributação do setor? Então, é inviável, neste momento, tá certo, o governo querer cobrar, seja das agroindústrias, seja do setor produtivo primário, seja do produtor rural, onde recai sempre nos ombros dele, todo esse passivo dos últimos 5 anos de Fundo Rural. Nós temos que achar uma solução. Não é uma tese simplista, o governo simplesmente emitir a dívida, deixar todos os produtores inadimplentes, sem ter acesso ao crédito rural e a produção nacional caindo e sendo inviabilizada. Os reflexos da decisão do Supremo serão discutidos entre representantes dos produtores rurais em Brasília nesta quinta-feira. Márcia Prado para o SBA.